digamos, foram muito fiéis, né? Foram muito fiéis, olhando igualmente como havia feito menção antes, pelo fato de esta extensão dos anos para a aposentadoria, a tal reforma, igualmente com essa questão focada na possibilidade de estender-se para 75 anos em alguns cargos específicos, como a saúde, como a educação, e vários outros que não foram feitos em menção, coloca em causa também aquilo que são os princípios básicos da administração pública, como bem fiz menção, o fato, por exemplo, o princípio ligado àquilo que é a imparcialidade, ou seja, a impessoalidade. Tomarmos decisões nas quais não olhamos pura e simplesmente em nós, mas sim num objetivo coletivo. Sim. E para além desta questão, em parte, por exemplo, ainda viu o próprio porta-voz a fazer menção, a dar explicação, quando falava do desligamento automático. Bom, esse desligamento automático fala-se de um sistema, né? É um sistema que, em parte, é manipulado por recursos humanos. Sim. Falamos hoje por vários funcionários fantasmas a nível da função pública, mas são funcionários nos quais são pagos através de que sistema? Que é um sistema igualmente do próprio CETSIF. Então, de uma forma geral, independentemente desta possibilidade assim que é do desligamento automático, nós já assumimos até certo ponto que haverão muitas lacunas e continuaremos até com servidores públicos muito fora dessa idade. Só para aqui talvez fazer uma ponte, Romeu, tivemos uma situação, se mora no Metraçoa, no ano passado, a nível do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, em que uma funcionária de 69 anos de idade recusava-se ir à reforma. Estamos a falar do ano passado, em outubro, né? Uma funcionária de 69 anos de idade recusava de ir à reforma. E esta informação não só era do conhecimento das lideranças a nível do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, mas também era do conhecimento da magistratura judicial, era do conhecimento igualmente do próprio Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, mas nada foi feito. Ou seja, essa mesma escrivã da 13ª sessão dos funcionários e agentes do Estado, anunciado, sendo que esta revisão do Estatuto dos funcionários e agentes do Estado pode em algum momento criar uma situação de marginalização da juventude no acesso ao emprego, neste caso. Pois, claro, a juventude moçambicana, em Moçambique já praticamente quase que sempre foi marginalizada, mas com essa extensão estamos a assumir categoricamente que a esperança dos jovens a fazerem parte do aparelho do Estado, da função pública, é adiada por mais 5 anos, né? Esta é uma perspectiva. E isto, até certo ponto, perante os desafios que os jovens enfrentam diariamente, falou-se aqui, por exemplo, da possibilidade digamos, temos ali a aposentação obrigatória, temos a voluntária, tem a extraordinária. A extraordinária é um caso mais específico em caso, digamos, de acidente de trabalho, de invalidez, mas a obrigatória, assim como a voluntária, sobretudo esta segunda, versa muito mais numa perspectiva em que só, digamos, pode solicitar uma reforma voluntária aquele funcionário que tiver cumprido pelo menos 35 anos de idade ou cumprido assim que é cerca de 420 contribuições mensais. Estamos a assumir, ou estamos a falar de 400 meses de trabalho enquanto funcionário público. Por outra, tem essa possibilidade de ter uma idade de mais ou menos de 55 anos de idade e mais 15 anos de trabalho. Esta pode ser aplicada numa perspectiva de aposentação voluntária. Agora, a obrigatória é aquela que estabelece os 35 anos de serviço ao Estado e depois tem as 180 contribuições. Então, nós vimos aqui que havendo essa extensão, a maior parte dos jovens, aqueles que claramente clamam ou lutam pelo emprego dia após dia, estarão por fora. E é uma questão muito adicional. A solicitação da maior parte das vagas do emprego para, tanto o serviço público, obedecem vários critérios. Um dos critérios, claramente, que o Estatuto Geral de Agentes Funcionários do Estado já tem ali a perspectiva de serem jovens com idade igual ou superior a 18 anos, mais em diante, em que podem muito bem concorrer. Quando se diz mais em diante é porque com essa extensão haverá, se calhar, uma necessidade de haver uma revisão, tanto no próprio Estatuto, assim como na própria legislação que tem a ver com a segurança social, pelo fato de se puxa para 65 anos, está-se a assumir que com 50 anos pode-se ainda concorrer para ser membro, a ser funcionário do Estado, porque assumimos que terá mais 15 anos ao serviço deste mesmo Estado. Agora, existem alguns pressupostos que aqui são apresentados, tem a questão ligada àquilo que é a esperança de vida, que supostamente possa ter aumentado em Moçambique, que agora fala-se mais ou menos por aí
aí 58 anos de idade, mas esta esperança de vida na condição dos moçambicanos não é diretamente proporcional aos resultados que, enquanto dirigentes, enquanto funcionários públicos, estes apresentam. Por que eu digo isto? Como funcionários públicos, não podemos apenas olhar para os cargos de tomada de decisão. Olhemos até a base. Tem funcionários públicos a nível dos serviços, tanto distritais, tanto representações do Estado a nível das províncias, por aí vai, que destas igualmente colocam em causa aqui o próprio cidadão, sobretudo da juventude, fora desta corrida. E quando falamos também desta possibilidade com 50 anos, caso esta norma passe, estamos a assumir que com 50 anos qualquer um pode concorrer, pode se candidatar para o Estado. E a questão que nós colocamos é: quais são os resultados que este mesmo cidadão poderá trazer ao final do dia ou dentro de um determinado exercício anual, e de que forma, tanto estamos olhando uma perspectiva de corrida. Eu me recordo até no ano passado estivemos até a discutir sobre isso, aliás, no mandato anterior, no último mandato do presidente Filipe Nunes, quando numa das reuniões com administradores a nível da província de Tete, fez um comentário pelo fato de existirem administradores que mal conseguem enviar um simples e-mail. A questão que nós colocamos, está-se a falar hoje de um desligamento automático depois de ter alcançado o período que é, na qual, segundo esta nova lei, caso passe, prevê, mas assumimos que são sistemas que por detrás também têm as suas vicissitudes. Então, no final do dia, isto acaba criando este alvoroço já nestes desafios, acaba criando este alvoroço na juventude por simples razão. É que temos políticas públicas em Moçambique, temos normas na sua generalidade que são claras, mas são normas que em parte não são respeitadas, tanto as políticas de emprego, tanto a política da juventude, entre várias outras, e deixa por fora esta mesma camada juvenil que tanto investe na educação. Já se diz que a educação é um investimento, e sim, praticamente a educação em Moçambique é um grande investimento, mas no final do dia este não tem nem a possibilidade de poder servir, não porque estamos a olhar para o Estado como um único empregador, mas a narrativa social, o senso comum é que o Estado é o maior empregador, mas não só olha-se nesta mesma possibilidade de reformas. Agora, quando o porta-voz está para terminar, o porta-voz fazia menção do número de possíveis funcionários que poderão ir à reforma ou ao desligamento, e isso pode criar depois uma espécie de um peso naquilo que são as finanças públicas. Assumimos que, independente de irem para a reforma, indo ou não, no final do dia estes vão sim se beneficiar, porque se vão à reforma, claramente vão ser pagos pelo INSS ou pelo Instituto Nacional de Previdência Social, ou igualmente por uma outra instituição, mas dessas instituições são instituições do Estado. Ou seja, independente desses irem à reforma ou não, no final do dia vão continuar a oferir aquilo que lhes é de direito. Então, são dessas ações, enquanto jovens, nós achamos ou propomos enquanto alternativas, não só a não aprovação deste mecanismo que vai adiar por mais 5 anos o sonho de jovens, mas também a criação de condições mais do que suficientes para que esta mesma juventude, tanto no mercado formal assim como informal, ela possa ter igualmente aquilo que é, o seu ganha-pão e continuar a exercer as suas atividades, assim como se beneficiar enquanto jovens e construir os seus sonhos na maior tranquilidade e normalidade. Porque se assim acontecer, tal como fiz menção, não só a violação daquilo que é, os princípios básicos da administração pública, olhamos aquilo que a jurisprudência diz, o direito ao interesse, o direito à função. Ou seja, direito ao interesse, tomo as decisões que têm, ou seja, que no final do dia beneficiam a mim. Não interessa o universo temporal, mas que estas, no final do dia, devem me colocar na linha da frente. E um outro desafio que nós colocamos nesta ordem de reformas e tal, independente de fazer, aliás, disto não ser ser sob tutela do próprio Conselho de Ministros, esperamos que até a nível da própria Assembleia da República, olhando aquilo que é o próprio regimento de deputados, seja discutido a questão de quando que é o deputado, ou seja, qual é a idade máxima de um deputado, e que nós esperamos que, se calhar, os 60 anos igualmente sejam uniformizados tanto para a Assembleia da República, igualmente na função pública, porque hoje olha-se não só a função pública com 60 ou 75 anos, mas são os mesmos que no fim do seu exercício vão recuar, vão recorrer e concorrer para o Parlamento, como onde vão igualmente aprovar as políticas que no final do dia não vão nem beneficiar a juventude, sobretudo da sociedade moçambicana.